É, Pastora Laelce, não sei que hora que a senhora vai ver esse vídeo, né? Hoje é 9, amanhã é 10, aniversário da senhora. Eu tive com Erivelto, né? Eu comentei com ele que eu ia passar aqui para dar um abraço da senhora. Eu estou aqui no tabernáculo, né? Então eu estou improvisando esse vídeo aqui, é uma forma de gratidão, né, pastora? A palavra fala que Jesus curou 10, né? E só um voltou para agradecer, né? E às vezes a gente, no nosso afã de querer fazer as coisas certas, e a gente troca os pés pelas mãos, mas a palavra de Deus fala, né, que buscar-me-eis e me achareis, quando buscar, né, de todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa fé e com todo o vosso entendimento. E todo mês de outubro, para mim é um grande contentamento. Eu tenho uma história muito profunda com o mês de outubro, porque foi no mês de outubro que eu fui pai, pela primeira vez, né? E eu ganhei, e a mãe da minha filha ganhou a Joyce no dia 16 de outubro de 1987. Na ocasião, eu já estava, eu fiquei no mercado, eu fiquei como carteiro telegrafista 74, 86, né? Então nessa ocasião eu estava no mercado imobiliário, eu trabalhava até com seu irmão, com o Tony Teixeira, né? E coincidentemente a família Teixeira é uma grande ramificação. E também tem a Rose Teixeira, que faz aniversário esse mês, dia 20, né? Se não me falha a memória, 20, não, é 20 mesmo. E a Rose, ela também é contemporânea daquela época, né, da década de 80. E nós tivemos em 77, uma perda muito significativa aqui na comunidade aqui do Parque Riachuelo e também na comunidade Dom Bosco, onde na época eu morava. Aliás, eu morava na rua Lorena 984, na casa do meu tio Luiz, né? E então é muito interessante essa coisa da data, né? O mês de outubro ele tem uma característica muito grande também para os meus avós. O meu avô paterno, Arnaldo Carlos da Cunha, ele nasceu em fevereiro, dia 5 de fevereiro. Quando ele estava fazendo, ele fez aniversário de 70 anos em 1967, né? E quando ele ia fazer 76 anos, ele nos deixou. Aí a Regina Duarte fez aniversário de 29 anos, né? Em 1976 e 30 anos em 1977. E eu já conhecia a Lagoinha, né? Aqui, porque eu era carteiro aqui. E é interessante que a Ana Paula nasceu em maio de 76. O meu irmão também foi carteiro, pastor aqui, o Cláudio Martins. E quem fez o casamento do Cláudio Martins e quem consagrou o Cláudio Martins para o ministério foi o pastor Márcio Vieira Valadão, né? E esse vídeo, ele é uma maneira que eu trago para... Eu gosto muito do tabernáculo, que nada contra o templo principal, né? Porque também a gente participa lá no templo principal, mas o tabernáculo, eu tenho uma memória afetiva do tabernáculo aqui, porque foi aqui, né, que em 20 de dezembro, né, de 1957, que surgiu esses abnegados pioneiros, né, com o Zé Rigo Nascimento, né? Aí o Zé Rigo Nascimento Júnior só veio nascer em 1959, né? E há 2 anos depois, né, da igreja aqui. O Zé Rigo, se não me falha a memória, ele é do dia 9 de maio de 1959. E eu tive o prazer também de ter um irmão que nasceu, né, em 1959. E eu estava agora com o Mauro, que também nasceu em 1959. E o Mauro e o meu irmão,
era do mês de agosto. Meu irmão era do dia 21, o Mauro do dia 29. E para não ficar muito longo, né, eu quero fazer uma coisa mais bem elaborada, né? Mas eu gosto muito do improviso também, eu acho bacana você falar de improviso. Eu estava com o Mauro agora, com o Guido, né? E o Mauro estava refrescando a minha memória de datas pontuais, né? E lembrando que o filho dele nasceu em 99, né? E eu lembro que aqui na Lagoinha, a minha filha, a Joyce, no Ministério Bate-Baracá, né? Os 15 aninhos dela foi aqui. E depois a gente saiu daqui, deslocou daqui e foi fazer lá na Raja Gabalha, né? Na época, onde atualmente era o Carretão Gaúcho, na época, não sei qual caso que é lá hoje, se é o Porcão. E foi uma festa linda, foi a festa de 15 anos dela aqui, né, no Tabernáculo. Meu pai estava aqui, minha mãe, né, 2002, né. E o meu primo tinha feito um livro, A Travessia de Maria, né. 2002, eu lembro que ele fez uma dedicatória para minha mãe. E eu estou lembrando, né, o Holocausto foi em 1945, né? E a minha mãe, ela foi criada por uma família em BH, ela é da roça, lá de Registro, né? Tem até uma foto com o meu tio Jerônimo, que é do dia 30 de setembro. Se ele tivesse aí, ele tem a mesma idade da Leide Laura, a mesma idade do Olavo Leite Cafunga Basto, né? E o Atlético foi campeão dos campeões lá em 1937, né? E o Cafunga, acho que foi recordista, jogou muitos anos no gol do Atlético. Depois veio o João Leite, que o João Leite faz aniversário agora, dia 13 de outubro. Galera, essas histórias a gente fala porque a gente foi o carteiro, telegrafista, e são histórias que mexem com a nossa emoção, né? O pai do pastor Márcio, ele foi torcedor do América, e aqui nasceu o Tostão, né? Conjunto IAPI, aqui em frente à igreja, né? E o Tostão fez 77 anos agora, né? O Tostão fez 77 e quem teria feito 77 também foi o Gerry Adriani. E coincidentemente o Jorge Russo esteve lá no Rock in Rio 86, 85, né? E foi lá que o Jorge Russo converteu, né? Teve uma experiência viva com Deus. E aquela música do poeta Guido, né? Bastaria uma gota do teu sangue carmesim para eu abrir meu coração. Bastaria um olhar me mirando assim. Ó Jesus, quantos homens nessa terra se esquecem desse imenso amor. Céus e céus, mar e mar, oceanos sem fim, brancas nuvens, e tuas mãos tudo criou. E olha que coincidência, essa música foi cantada no Rock in Rio também, e tem uma outra que foi cantada no Rio, né? E o Jorge Russo, ele veio numa banda de rock da Argentina, foi liberto, recebeu uma libertação tremenda, casou com a missionária, com a Cleo Russo, e fizeram 36 anos de união conjugal agora, né, no 29 de janeiro. E coincidentemente a Cleo é filha do Walter Laranjeiras com a Arlete, que quem fez o pastor deles foi aqui, ó, o pastor Ailton, aqui nesse templo, em 1966. 1966, e foi em setembro, em 65, final de 65. Em setembro, dia 25 de setembro, nasceu a Cleo Russo, Cleo Laranjeira. Depois que ela casou, passou a chamar Cleo Russo. E a Cleo hoje mora em Londres, ela deu aula no Carisma, né? O Carisma que é do Fernando Borja, e a esposa dele, inclusive, ganhou, né? Foi reeleita, né? Vereadora em BH. E eu fico feliz, sabe, de poder ter ganho esse primeiro concurso de crônica da Lagoinha, por causa dessas lembranças, né? Aí o Cornélio Augusto leu a minha crônica, lá no programa da Rede Super, no programa do Balaio, né? E lá estava o Valadão, tinha lá um jornalista do Tempo, não lembro o nome dele, lá tinha o Cornélio Augusto, que ele, né, o Cornélio Augusto, ele declamou a minha crônica. Eu não sei declamar igual o Cornélio Augusto, eu combinei com ele, ele vai declamar a minha crônica uma hora, né? E o fato de eu ter ganho esse concurso de crônica foi muito, muito relevante para mim, sabe? Foi muito sublime para mim, porque eu estava vendo o jubileu de Lagoinha, 50 anos de Lagoinha, e eu estava ouvindo o testemunho do pastor Ailton falando, né, de que quando ele batizou,
o pastor Márcio, em 66, né? Aí 10 anos depois nasceu a Ana Paula Valadão, depois nasceu o André, em 84 nasceu a Mariana, em 86 teve o cometa Halley, né? A Ana fala disso, nas primeiras músicas dela, né? E teve a Vaninha, que morava aqui, e que ela pediu o Guido para cantar, né? Não sei se é só um caminho, ou se é o amor e a cor. São muitas lembranças que a gente tem desse tabernáculo. Que Jesus abençoe, viu, pastor Laelson? Esse vídeo ele ficou muito longo, mas foi uma maneira carinhosa que eu achei de homenagear todos os aniversariantes do mês de outubro, né? E chorar com os que choram, né? E sorrir com os que sorriem. Eu tive agora com a pastora Eliette, intercessora, né? Ela perdeu o irmão dela, o Luiz. E também tive com a dona Dolores, uma senhorinha muito simpática, né? De 95 anos. E perdeu a netinha dela, né? Agora foi sepultada, né? No dia que minha tia ia fazer 96 anos, no cemitério da Paz, né? Deus é tão, assim, específico, né? Tão detalhista, né? E a palavra de Deus fala que nós devemos preferir uns aos outros em honra, né? E eu tenho muita honra de ser, né, de ter sido, né, porta-voz dos mistérios de Deus, quando eu fiz essa crônica, e quando eu escrevi o meu livro, Além do Céu Azul, e quando o Guido editou, né, aquele CD, né, com o Colégio Cristão, que foi uma bênção, né? A Lu Alone participou desse momento tremendo. Ontem eu estava ouvindo o pastor Jorge falar das crianças, né? E as crianças é tremendo, né? Aquele coral de crianças, né, infantil, Eduardo Taboraí. Galera, um beijo no coração. E é isso, que Jesus possa nos dar a graça, né? E que a boa, agradável vontade e a perfeita vontade de Jesus se cumpra em nossas vidas. Amém.